Olá, bom dia, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, Nesse dia de hoje, dia 24 de dezembro, amanhã é 25, aonde é celebrado o Natal. Nós não sabemos o dia certo, não ficou registrado na Bíblia o dia certo que Jesus nasceu, mas de muitos e muitos anos se comemora em dezembro, A questão das datas não importa. O que importa é que Jesus, ele nasceu. E Natal significa isso, significa nascimento. O nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração por você. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso querido e amado que estás nos céus. Graça nós te damos, ó Deus, Criador dos céus e da terra, por este dia de hoje, por essa oportunidade, meu Deus. Estamos aqui na Tua presença. Estamos, meu Deus, celebrando o Teu nascimento. O nascimento de Jesus Cristo significa santidade, significa paz, significa pureza, significa reverência a Deus, em obedecer a Sua palavra, em obedecer o Seu chamado. Nessa manhã nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e amém, e graças a Deus. Amém? Meus queridos e amados irmãos, o nascimento de Jesus significa boas novas. O nascimento de Jesus significa coisa boa, significa uma nova era, cristã, quando Jesus nasceu. Significa esperança, significa gratidão a Deus pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, Jesus vive aqui na terra, mas a Bíblia não conta muito depois dos 12 anos de Jesus para frente. Mas a Bíblia vem mencionar Jesus aos 30 anos, quando ele inicia ali o seu ministério. 3 anos de ministério, Jesus prega a palavra aqui na face da terra, e Jesus morre na cruz do Calvário, uma morte de cruz, para que eu e você tivéssemos oportunidade de salvação, de mudar de vida, de se arrepender. Não é por o simples fato de Jesus ter nascido, de Jesus ter morrido na cruz, que todo mundo é salvo, não. Ele deu a oportunidade de salvação para aqueles que deixam o pecado, que deixam a maldição, para aqueles que deixam o que o mundo oferece hoje, que é a bagunça. E muitos, infelizmente, não querem, morrem na bagunça, morrem fazendo tudo que não presta, mas não querem deixar o pecado, deixar o erro e se arrepender verdadeiramente e viver uma vida purificada diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, verso de número 18. A Bíblia vai nos contar a respeito do nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, O nascimento de Jesus Cristo. Muitas pessoas, muitos cineastas, muitos filmes contam a história de Jesus do jeito que querem, mas a história de Jesus registrada está aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada, como José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Imagina você estar noivo de uma mulher, está noivo da sua namorada, e de repente a sua noiva aparece com um bucho grande, com a barriga grande crescendo, e de repente ela está grávida. O que você faria para não escandalizar?
creio que se você gostasse muito dela, você a deixaria também, como José pretendeu aqui deixar Maria secretamente. Mas essa gravidez que estava aqui em Maria não era uma gravidez qualquer. Ela estava grávida do Espírito Santo. Ou seja, o próprio Deus colocou Jesus no ventre dela, para que ela viesse dar à luz o Filho de Deus. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Deus achou em Maria graça. Deus já achou em José graça. Deus já achou graça na vida de Maria. Porque ela é uma agraciada, Deus gostou dela. Tem gente que Deus acha graça na vida daquela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então Jesus já estava gerado no ventre de Maria, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que ele tinha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Amém. Esse crer aqui não é crer e a pessoa ir para a patifaria. Esse crer aqui não é crer e a pessoa está fazendo, matando. Esse crer aqui não é a pessoa estar roubando, destruindo. Não, não é assim não. Isso aí é uma fé natural, que todo mundo tem ela. Nós estamos falando de uma fé sobrenatural, aquele que crê e deixa o erro, deixa o mal, e vem para a luz, vem para Cristo Jesus, vem servir Ele verdadeiramente, vem negar a si mesmo, vem servir a Jesus no sol, na chuva, na doença, na tristeza, na alegria, porque você foi chamado pelo seu decreto. Esse é o crer verdadeiramente, louvado seja Deus. Versículo 21, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o Salvador Jesus. Natal significa o nascimento. E esse nascimento aqui foi do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Que venha nascer em você o desejo de adorar a Deus, de servir a Deus. Que venha nascer em você o desejo de estar na presença de Deus, de orar sem cessar. Que venha nascer o desejo em nós de buscarmos a Deus, a face do Senhor. Que venha nascer em nós o amor a Deus, a gratidão, o prazer de servir a Deus verdadeiramente, de nos fortalecer nele, em Cristo Jesus nosso Senhor. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse, versículo 22, o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Emanuel é Deus conosco, é Deus com os homens. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama o homem. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos os homens fossem salvos. A nossa vida aqui é rápida, é um sopro. A nossa vida aqui é um canto de um pássaro. A nossa vida aqui não tem sustentação em nada. A nossa vida aqui não tem sustentação aqui na terra, em lugar nenhum. Mas a nossa vida tem sustentabilidade quando nós estamos em Deus. Porque morrendo, partindo dessa vida,
partimos para a eternidade, para morar com Deus para todo sempre. Mas para isso tem que ter arrependimento na minha vida e na tua vida. Temos que deixar esse mundo de pecado, de destruição, e ter uma vida devota para Deus, e ter o prazer de servir a Deus verdadeiramente, para receber alguma coisa do Senhor. Sim, para receber a salvação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Versículo 24, e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Veja que aqui o anjo do Senhor, Deus enviou aqui o anjo para despertar José. José teve um sonho e Deus falou com ele para que ele recebesse a sua mulher, não temesse, porque era de Deus. Assim Deus fala comigo e com você. Deus nos dá um entendimento, discernimento, aquilo que é de Deus e o que não é. Então aqui o anjo disse para José, o Senhor falou em sonho para José, não tema, receba a tua mulher, porque é ordem de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus, louvado seja Deus. Está vendo como é as coisas de Deus? Ela estava grávida, mas ele não tocou nela enquanto ela não teve Jesus, porque a ordem de Deus era essa, e ele sabia que não podia tocar. Deus tem ordenado para muita gente, não toca nisso, não toca naquilo. E muitas pessoas vão lá e tocam naquilo que não é ordenança, que não é da vontade de Deus. E atrapalha o plano de Deus. O plano de Deus é reto, é verdadeiro, não é com embaraço. O plano de Deus é maravilhoso, louvado seja Deus. Mesmo que cria-se embaraços, Deus desembaraça tudo. Trabalha, resolve. Não é encoberto, não é obscuro as coisas de Deus. As coisas de Deus são as claras, são reveladas para a glória de Deus. Capítulo de número 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. No nascimento de Jesus, já houve aqui, como criança, perseguição contra ele. Reis, sacerdotes, pessoas da cúpula maior ali, já queria destruir Jesus, já queria parar o plano de Deus. Se aconteceu na vida de Jesus, por que não vai acontecer na sua e na minha? Este é o inimigo das nossas almas, ele tenta parar o projeto, ele tenta nos embaraçar, nos esfriar, nos tirar a fé. E nós temos que estar vestidos das armaduras de Deus, que se encontra em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. As armas de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça, a fé, os pés na preparação do Evangelho da paz, força de Deus em nossa vida para falar do Senhor, para pregar a palavra de Deus. Versículo de número 5. E eles lhe disseram em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Deus fez questão que Jesus nascesse de um lugar pequeno. Deus faz questão. Ele se levanta do trono e faz questão de levantar o humildinho, de levantar o pequeno, de levantar a cidade pequena,
o interior pequeno, a casa pequena, aquele pequenininho, Deus faz questão de levantar, de crescer para a glória do nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Não diga eu sou miudinho, eu sou pequeno. Diga que você é miudinho, é pequeno em Deus. Mas o teu Deus é grande. Se você achar graça diante dos olhos dele, ele te levanta. Ele levanta esse povoado, essa cidade. Mas para isso tem que ser da vontade dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando-se secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achares, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Herodes não queria ir adorar o menino, mas ele queria ir matar o menino, destruir o menino Jesus. Mas Deus estava protegendo com a sua graça, com o seu poder, com a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim Deus protege o seu filho, o seu povo, os seus obreiros, os seus servos que buscam a Deus verdadeiramente. Deus guarda, só vai morrer na hora que Deus quiser. Só parte dessa vida no tempo que Deus quiser, porque está guardado, está protegido por Deus, louvado seja o nome do Senhor. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que se chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Os magos aqui, meus irmãos, chegaram aonde o menino havia nascido, onde Jesus estava. E quando eles, sendo muito ricos, magos, reis, tinha muito tesouro, muita riqueza, eles chegaram, se prostraram ali diante do menino e adoraram o menino. Depois que ele adoraram o menino ali, o menino Jesus, eles também tiraram uma grande oferta e ofertaram o menino Jesus. Para os críticos, aqui está, a oferta ao menino Jesus. Os reis aqui ofertaram a Deus, ao menino Jesus. Não somente adoraram, mas eles trouxeram algo nas mãos dele. Aquilo que eles podiam, que eles tinham muita riqueza. Trouxeram e adoraram. E aqui eles ofertaram o menino Jesus, com as dádivas, com ouro, incenso e mirra, só coisa boa, só coisa de qualidade. Por quê? Porque eles podiam fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém, meus irmãos? Então aqui os magos, os reis, depois de ter adorado Jesus, de ter ofertado, entregado aquilo que eles trouxeram para entregar para o menino Jesus, eles foram revelados por Deus, para eles não voltarem mais por onde Herodes morava, onde Herodes estava, mas que eles fossem por outro caminho. Ordem de Deus, revelação de Deus. O que é isso aqui? Se desviar do mal. Deus revelou para os reis, para os magos, que não dessem notícia de Jesus para Herodes, porque Herodes era mau, porque Herodes era um rei mau.
Ele já começou aqui tendo inveja de Jesus, odiando Jesus. Quando viu falar que Jesus seria o rei dos judeus, suscitou ira, ódio, inveja. Quando suscitar isso na vida de alguém, de pessoas de autoridade, se desvie deles, vá por outro caminho, seja pessoa, seja quem for, porque são maus. Deus revelou para eles ir embora por outro caminho. Deus também revela para mim e para você se desviar do mal, se desviar de coisas ruins, da maldade, de pessoas que odeiam a obra de Deus, odeiam o trabalho de Deus, odeiam o menino Jesus. E morto, versículo de número 13, e tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Amém? Aqui já Deus se revela a José e dizendo para ele se retirar dali, ir para o Egito, porque Herodes ia procurar o menino para matar o menino, para matar Jesus, o adversário de Jesus. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, e de noite, e foi para o Egito. Porque José não saiu de dia, caminhando no meio do povo, porque a ordem de Deus era para ele sair de noite, para que ninguém visse ele, e sua mulher e o menino Jesus, e o seu filho, o Filho de Deus. E assim eles obedeceram a Deus, assim eles obedeceram à voz de Deus, a palavra de Deus, louvado seja Deus. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. O que significa Jesus? Deus tem até permitido aqui que Jesus foi para o Egito. Egito significa pecado, Egito significa destruição, Egito hoje significa o mundo, e hoje significa já Deus chamando os filhos dele do mundo, do pecado, e trazendo para a luz, trazendo para as claras, trazendo para a salvação, louvado seja Deus. E então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira os magos. Então a ira desse rei foi tão grande que ele mandou matar, destruir todas as crianças de 2 anos para baixo, para que não escapasse ninguém, para que o menino Jesus não escapasse. Por que o menino Jesus escapou? Porque era a ordenança de Deus. Deus deu a ordem. Deus disse para eles ter compromisso com ele, com a revelação, que ele saísse dali. Deus conhece todas as coisas. Não devemos questionar Deus, questionar o trabalhar de Deus, questionar aquilo que Deus faz na minha vida, na tua vida. Deus está te protegendo, Deus está te guardando, Deus está nos guardando do perigo, louvado seja o nome do Senhor. E nós muitas das vezes achamos que Deus está demorando, é custoso. Deus conhece, nesse instante Deus conhece lá na frente. Nós não sabemos o que acontece daqui a 1 minuto, mas Deus sabe. Por isso que nós temos que obedecê-lo, louvado seja Deus. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Amém, meus irmãos? Nós vamos findar a história do nascimento de Jesus aqui no versículo 19 em diante.
E morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te. Veja, irmãos, que Deus não fala com ninguém caído de espírito, caído de semblante. Deus não gosta de ver ninguém xoxo velho, caído de semblante. Mas Deus gosta de ver você mesmo com problema, a aflição te matando. Mas Deus gosta de pessoa ousada. Veja que Deus aqui chegou a José aqui, disse: levanta, te levanta, rapaz. Te levanta do estado que tu está, te levanta, Senhor. Dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sinta a glória de Deus, sinta a unção do Espírito aí na tua vida agora. Sinta a graça, sinta o poder de Deus na tua vida aí agora, louvado seja Deus. Os adversários, cadê os adversários de Jesus aqui? Caíram por terra, foram destruídos, porque Deus guardara o menino, Deus guardou o seu projeto, Deus guarda o seu projeto quando você guarda a palavra dele, quando você honra a sua chamada. Deus também guardará a sua vida, louvado seja Deus. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo Arquelau, reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja o que é ter ouvido. Veja o que é ter ouvidos espirituais. Ter discernimento do Espírito. Onde muitos não têm, você e Deus te dá. Discernimento do Espírito Santo. E discernir os espíritos, as vidas, as pessoas. O que ele está armando. O que está por trás. Quem está usando ele, usando ela. Espírito Santo ou Espírito mau? Deus revela, Deus dá para o seu povo, é somente buscar. Aqui nós vimos que José sabia que Arquelau estava no lugar do pai dele, tinha assumido o trono, assumido o reinado, e ele receou de ir para lá, porque o filho poderia suscitar contra Jesus e contra ele. E ele foi para onde? Para as regiões da Galileia, mais distante, aonde o filho de Herodes reinava, para evitar o mal, fugindo do mal, se desviando do mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. Para quê? Para se cumprir a palavra de Deus, que até os dias de hoje se chama Jesus de Nazaré. Nazaré é uma cidade insignificante. Nazaré era uma cidade pequena. Nazaré era uma cidade minúscula. Nazaré era uma cidade insignificante, a menor das menores. Mas Deus aprove no seu coração o seu filho e morar ali, viver ali. E se chamou Jesus de Nazaré, louvado seja Deus. Pode Deus fazer assim com a sua vida também. João, de tal cidade insignificante em tal estado. José, Pedro, Antônio, de tal cidade. Deus, ele faz assim. Deus, ele levanta segundo a sua palavra, a sua vontade, louvado seja Deus. E terminamos aqui em nome de Jesus. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado o Nazareno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo Nazareno, Jesus de Nazaré. Ele levava ali a cidade aonde ele viveu, aonde ele cresceu ali.
Que Deus abençoe a sua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Querido Deus e soberano Pai, nesta oportunidade eu oro no nome de Jesus, repreendendo todo mal, aqueles que estão nos hospitais, Deus, enfermos, na UTI, aqueles que estão, meu Pai, enfermos, eu oro pela vida dos irmãos, aqueles que estão necessitando de um grande milagre. Visita a vida de cada um, meu Pai, nesse momento, com a Tua graça, com a Tua unção, com o Teu poder. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos, eu oro nesse momento, crendo no milagre, no agir de Deus, e que esta mensagem, essa palavra, venha impactar vidas, venha impactar pessoas positivamente, para a glória do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.